Segundo Robert Irvin Howard, existem algumas raças muito características que habitaram a era iboriana. Os iborianos, por exemplo, eram descendentes do guerreiro Bori e formavam a raça mais numerosa e aquela que dá nome a essa era histórica. Eles normalmente são homens brancos, com cabelos e olhos claros, muitas vezes cinzentos, e se espalharam pelo continente após migrações vindas do norte continental, criando diferentes reinos, impérios, cidades e culturas civilizadas. Sim, eles são um dos povos civilizados mais comuns no período da Era Iboriana, incluindo culturas do porte dos Aquilônios, dos Coríntios, dos Ofirianos, dos Nemédios, Argonianos, Cotianos, Britonianos, Hiperbóreos e Iborianos do Reino da Fronteira. No entanto, muitos outros habitaram essa era perdida, sendo as mais conhecidas a dos Estígios, que descendem de uma raça antiga vinda do Oriente continental, os Cimérios, que seguem a origem dos antigos Atlantes, e os Pictos, que vieram de ilhas do oeste do oceano e que descendem de um dos grupos mais evoluídos até o grande cataclisma que deu origem à Era Iboriana. Bem-vindos ao Explorando Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje, iremos explorar um pouco mais das histórias que envolvem os iborianos. Em especial, falaremos sobre os Aquilonianos e os Nemédios. Texto de Marco Antônio Correia Colares, para o Fórum Conan o Bárbaro. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas muito importante pra gente. Cada raça aqui esboçada pode ter uma ou mais culturas específicas, cada qual com características e formas de conduta e comportamentos dos mais variados. No entanto, neste vídeo, iremos explorar as principais raças que habitaram a Era Iboriana, o período onde Conan o Bárbaro viveu, tornou-se rei e morreu. Os iborianos configuram a raça hegemônica da época e, por causa disso, deram nome à Era Iboriana. Eles são inicialmente bárbaros, homens brancos com tonalidades de cabelos e olhos claros, ou mesmo acinzentados e castanho claros, equivalentes ao tronco linguístico dos indo-europeus e suas marchas pelo continente europeu em nossa própria era histórica. Tais homens vieram da parte norte do antigo continente turaniano, como era chamado o continente central antes do cataclisma, destruindo tudo em seu caminho, a ferro e fogo. Orgulhosos senhores da guerra e das pilhagens, os iborianos destruíram o antigo reino de Acheron, que era habitado por magos poderosos de uma raça antiga, empurrando os estígios da região de Shen para o sul do rio Styx, onde encontra-se restrito o reino desse povo. Os iborianos são perspicazes, inventivos e sagazes, e possuem a adaptabilidade a ambientes diversos como traço racial mais característico. Eles se adaptam bem a diferentes situações e fazem uso de cavalos de guerra ou carga, de animais de tração e de arado, e constroem armaduras e armas de ferro e até mesmo de aço, para assim conquistar e consolidar seus diferentes reinos e nações no oeste continental. Uma característica muito específica dessa raça é que suas sociedades são nobiliárias, governadas por algum rei, sempre ao lado de uma casta de nobres, burocratas e guerreiros, sendo que o sangue sempre expressa a ancestralidade de seus heróis fundadores e de seus próprios conquistadores. Seu nome deriva de um antigo senhor da guerra, chamado Bori, ou
Ibori, que teria sido convertido a alguma divindade após uma vida de conquistas e batalhas. Após anos vagando de forma ininterrupta pelo ocidente continental, os iborianos tornaram-se senhores de grande parte do antigo continente turaniano, onde outrora havia um grande reino de magos e feiticeiros poderosos. Eles criaram vários reinos menores, específicos, de senhores nobres e guerreiros, dando nome à época onde viveu Conan o Bárbaro. Quando criaram seus reinos e suas mais diferentes culturas, eles foram se sedentarizando e se afastando de sua barbárie original, tornando-se assim totalmente civilizados. Um traço marcante de sua étnico-cultura e das personalidades de seus membros, contudo de bom ou ruim, é que isso acarretou a criação de sociedades e regimes políticos. Um traço muito específico dessa raça é que os iborianos possuem um sistema cultural baseado em estruturas políticas muito variadas, mas que são eminentemente civilizadas, possuindo muitos reinos independentes na maior parte do oeste do continente iboriano. São eles a Aquilônia, a Nemédia, Ofir, Kot, Coríntia, Argos e Britúnia, apesar do hibridismo racial desse grupo, a Hiperbórea e também o Reino da Fronteira. Vejamos agora duas culturas específicas que surgiram dessa raça. Os aquilonianos são um cruzamento entre o Império Romano do mundo antigo e o Império Carolíngio do mundo medieval. O nome é emprestado de Agnone, uma cidade localizada no sul da Itália, entre a moderna Venosa e Benevento. É também um nome antigo de Quimper e assemelha-se ao de Aquitânia, uma região francesa governada pela Inglaterra durante uma longa parte da Idade Média. O nome é derivado do latim e significa vento norte. A Aquilônia era o mais poderoso dos reinos iborianos. Suas fronteiras eram sempre bem vigiadas, pois tinham as terras dos Pictos ao noroeste, a Ciméria ao norte, a Nemédia ao leste, Ofir no sudeste, Argos no sul e Zingara no sudoeste. Eles são de origem iboriana e formam o mais ocidental dos reinos do continente iboriano, tendo como capital a reluzente cidade de Tarântia, ou Tamar, segundo alguns contos de Howard. Eles são equivalentes aos nossos europeus ocidentais, germânicos e mediterrâneos, sendo equivalentes fisicamente aos franceses, alemães e, em parte, aos nórdicos e italianos. Eles são altos, com altura média entre 1,70 ou mais, possuindo características físicas variadas de acordo com a região de origem dentro do reino. Normalmente, possuem cabelos castanhos claros, olhos cinzentos e corpos esguios. Os ganderlandeses, que vivem ao norte, são mais claros na pele e nos cabelos, e às vezes não se consideram aquilônios propriamente ditos, mas iborianos mais puros, rústicos e fortes, que foram anexados por acordos com certos governantes do reino aquilônio. Ao sul fica a província de Poitem, e seus habitantes são mais atarracados, morenos e de olhos negros, da mesma forma que seus vizinhos ciganos, os zíngaros. Os bossonianos ficam mais ao norte do reino. Eles são mais esguios e possuem ótimos arqueiros, possuindo uma coloração de pele e cabelos mais heterogênea, apesar de possuírem cabelos um pouco mais escuros do que os ganderlandeses, mesmo com todo o seu germanismo. O povo da região de Átalos fica a sudoeste e pode variar para cabelos e pele mais claros, e são ótimos comerciantes, diferentemente dos ganderlandeses, que formam a infantaria pesada da Aquilônia e o seu esquadrão de lanceiros, ficando assim os bossonianos como a infantaria ligeira de arqueiros e os naturais de Pointem como a cavalaria pesada, uma verdadeira elite na época de Conan. Claro que o cerne do modo de vida da Aquilônia é a agricultura do povo, a caça nobiliária
a guerra da cavalaria de nobreza feudal, sendo os aquilônios e os nascidos em Pointen os melhores cavaleiros pesados de todos os reinos iborianos, sempre possuindo as melhores armaduras, normalmente de aço. O reino Medídes é conhecido por sua mão forte, visto por muitos como um tirano, ainda que respeitado por dois motivos. De um lado, por causa de seu expansionismo, principalmente sobre seus inimigos, os civilizados Nemédios, e sobre a parte norte, a terra dos Pictos e dos Cimérios, onde ele colocou entrepostos, fortes e até mesmo colônias, para além das fronteiras do Rio Negro e do Rio do Trovão. Também porque a sua dinastia representa o trono do dragão. Aliás, os dragões negros, o exército de elite do reino, foi comandada na época de Conan por Palantídes e são conhecidos por sua alta capacidade e experiência. Talvez os melhores guerreiros do ocidente iboriano, com armaduras e armas de aço, espada, lança e escudo. Os Nemédios, por sua vez, são um cruzamento entre Roma e Bizâncio. Nemédia é a rival da Aquilônia e corresponde aos carolíngios, e dependia de mercenários aesirs para sua defesa, da mesma maneira como o Império Bizantino contratou os vikings como a guarda varangiana. O nome vem de Nemed, líder dos colonos de Scythia, para a Irlanda na mitologia irlandesa. Talvez o nome também pretenda aludir a Nemeia, lar do leão de Nemeia da mitologia grega. E esse nome parece sugerir vários outros da Alemanha, principalmente das línguas eslavas, como Nemeco na língua tcheca. Não é à toa, aliás, que a região se remeta ao Sacro Império Romano Germânico de medievo, que corresponde aos territórios da Itália e Alemanha. Sua capital, Belverus, foi antes o local de uma fortaleza. A Nemédia está localizada exatamente no centro dos reinos iborianos, fazendo fronteira com a Aquilônia ao leste, ao Reino da Fronteira ao norte, a Britúnia ao leste, a Coríntia e Ofir ao sul. Trata-se de outro povo da raça iboriana que veio do norte, tal como seus irmãos aquilônios e outros iborianos, e eles conquistaram grande parte do antigo reino de Acheron, de uma raça antiga que ocupava os atuais territórios da Nemédia, Britúnia, Coríntia e Ofir. A capital do antigo reino de Acheron, Python, com as suas torres púrpuras, onde antigos magos poderosos viviam, foi conquistada e destruída pelo avanço dos bárbaros iborianos antes destes ganharem uma civilização, sendo os ancestrais dos Nemédios, aqueles que teriam liderado os ataques contra o reino místico, pelo menos segundo o que consta nas crônicas da Nemédia. Há mais ou menos 3.000 anos foi fundado o reino da Nemédia, propriamente dito, tendo como capital Belverus, sendo formada a dinastia que ocupa o trono do dragão desde então. Os Nemédios são orgulhosos, arrogantes e reclamam para si o poderio e o centro da cultura e da civilização iboriana. Eles foram outrora poderosos e com o tempo foram perdendo seu espaço e sua hegemonia para reinos mais jovens a oeste, principalmente a Aquilônia, sendo aqueles que mais enfatizam a cultura iboriana civilizada entre todos os seus irmãos do ocidente do continente. Eles reclamaram para si territórios aquilônios e esperam o aumento dos conflitos civis e feudais do reino ao lado para iniciar uma nova guerra de conquista contra a Aquilônia. Os Nemédios são nobiliários acima de tudo, muito civilizados e se parecem com os povos germânico-latinos, tal como ocorreu na Idade Média moderna, com o Sacro Império Germânico, podendo ter aspectos culturais até mesmo do Império Bizantino. O povo é alto, com variações de cabelos e olhos mais claros e pele igualmente clara. Eles se dividem em uma hierarquia rígida, que vai do nobre, com os títulos clássicos de rei, príncipe, conde, barão e cavaleiro, passando pelos administradores patrícios, prefeitos, artesãos, mercadores, oficiais militares, plebeus e soldados, finalizando com os camponeses, servos,
mendigos, bandoleiros, ladrões e escravos. Eles se gabam de serem os mais civilizados dos iborianos e de terem escolas de filósofos no reino, possuindo uma visão religiosa mais liberal que a Aquilônia, visto que adoram Mitra, mas tem templos também de Ibis, bem como da Ishtar Shemita e do deus Estígio Set, o que é motivo de disputa com os sacerdotes de Mitra da Aquilônia, que não aceitam a liberdade religiosa. Bélverus, apesar de ter sido outrora o local de um forte iboriano, é talvez a cidade mais esplendorosa do Ocidente, podendo ser uma espécie de Paris ou Berlim da Idade Moderna no período iboriano. O reino é organizado de forma rígida pela lei e possui uma inquisição para crimes diversos, possuindo a prática da escravidão por dívidas, ainda que os escravos sejam melhores tratados que em outros reinos, pois existem leis contra abusos de senhores contra essas pessoas. O trono do dragão é ocupado pelo rei Nimed, ou Numa, no caso da época em que Conan foi rei, e conta com uma escola de guerra em Bélverus para treinar sua infantaria ligeira e sua cavalaria pesada, sendo que sua experiência é um pré-requisito para a batalha. As Crônicas da Nemédia são o principal compêndio das histórias da era iboriana, e seus escribas nemédios são conhecidos pela retidão e veracidade, nunca exaltando em demasia até mesmo o reino. Esses e outros reinos serão explorados nos próximos vídeos aqui do canal. Obrigado mais uma vez, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, exploradores.